Olá, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a você que nos ouve pela Vibe Mundial 95.7 FM e pelos 660 do AM. Aqueles que nos acompanham pela internet, pelo aplicativo, que nos acompanham pelas plataformas digitais. Meu nome é Edgar Bin, eu sou terapeuta integrativo, facilitador de ferramentas Axis. Estou aqui ao lado da Eliane Bin, que também é terapeuta integrativa, facilitadora de ferramentas Axis e consteladora familiar sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos começando mais uma edição do programa Fique na Pergunta. E se você quiser falar com a gente, se você quiser entrar em contato, anote os nossos celulares para que você possa mandar a mensagem. O celular da Eliane é o 11 984 20 9959 e o meu celular é o 11 972 74 7997. Ou também, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, você pode acessar os nossos sites. O site da Eliane é o www.elianebin.com.br e o meu site é o www.edgarbin.com.br. Lembrando que Bin se escreve da forma mais fácil possível. B de bola, I de irmã, M de Maria. Querido ouvinte, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema fascinante e um tema fundamental para aqueles que querem solucionar todos os problemas das suas vidas. Hoje nós vamos falar sobre presença. Presença é uma ferramenta que está inserida em várias técnicas, em várias linhas de pensamento, inclusive em várias religiões, em que pese a gente não trazer aqui nos nossos programas nenhuma vertente religiosa, presença é algo presente também na religião. E a nossa inspiração para hoje vem de uma figura importantíssima, um autor, um líder espiritual também, por que não? E um escritor e conferencista que nasceu na Alemanha e que vive atualmente no Canadá. O nome dele é Eckhart Tolle. Eckhart Tolle ele estudou em importantes universidades da Inglaterra, trabalhou lá, e aos 29 anos ele passou por um processo depressivo muito grande, que fez com que ele se inserisse numa transformação muito grande. Dessa transformação surgiram algumas obras que são extremamente ricas e que são parte da inspiração do programa de hoje, e a gente vai pedir licença para vocês para poder ler trechos dessas obras, especificamente de 2 livros de Eckhart Tolle, O Poder do Agora e Um Novo Mundo. Para a gente começar, eu queria trazer aqui um trechinho do livro Um Novo Mundo, que dá um pouco a dimensão para a gente da importância do despertar da consciência e como ela é capaz de transformar a vida da gente. Em determinado ponto do livro ele diz assim: só por meio da experiência se conhece o verdadeiro sentido da palavra despertar. Um lampejo é suficiente para dar início a essa transformação, que é irreversível. Para alguns, esse vislumbre virá enquanto estiverem lendo as páginas do livro. No caso de outros, talvez o processo já esteja em andamento e embora ele ainda não tenha compreendido isso. Esse trechinho do livro ele é singularmente importante para nós, para mim, para Eliane especialmente, porque ele retrata bastante como as coisas aconteceram nas nossas vidas, como isso se processou nas nossas vidas, né? Nós entramos aí num processo de despertar de consciência que veio de uma forma muito natural, sem a gente ter a dimensão disso, sem a gente perceber isso muito claramente, né? Surgiu, no meu caso e no caso da Eliane, de uma insatisfação com as atividades que nós desenvolvíamos, com uma insatisfação com o trabalho que nós estávamos desempenhando a determinada altura da vida, e que é engraçado porque até aquela altura da vida ela tinha feito total sentido, né? Eram atividades que nos traziam realização, extremamente prazerosas, mas em determinado momento aquilo deixou de acontecer. Aos poucos a gente foi descobrindo que esse despertar de consciência foi abrindo um leque maravilhoso de opções que a gente até então não tinha ideia que existia, né? E quanto mais a gente foi abrindo a nossa consciência para isso, mais a gente
começou a ter acesso a ferramentas, a conhecimento, a coisas que eu, particularmente, inclusive, via até com muito preconceito, né? Quando eu comecei a fazer uma das minhas formações, que é na área da educação, né? Eu sou formado em filosofia. Eu tive acesso a uma literatura que até então não tinha ideia que existia. E aquela literatura foi começando a abrir a minha mente, e aí dali eu fui conhecer a programação neurolinguística, daí eu fui conhecer a hipnose, daí eu fui conhecer o Axis, daí eu fui conhecer a Cabala, e as coisas foram abrindo, e não tem fim. E na verdade, só completando o que o Edgar comentou, a filosofia foi uma segunda formação dele, que a primeira formação é publicidade e propaganda, né? E como ele comentou, a gente percebe esse movimento, parece que é universal. Quantas pessoas chegam comentando conosco que são insatisfeitas dos seus trabalhos, que não vê mais sentido. A gente, com os cursos de barras de Axis, de facelift, a gente percebe esse movimento. Muitos chegam até nós, né, Edgar, falando exatamente isso. Eu quero saber o que é, porque eu estou cansada do que eu estou fazendo, eu não aguento mais isso, né? Porque, na verdade, as pessoas estão vendo falta de sentido no que elas fazem. Ou seja, acordar de manhã, 6 horas da manhã, trabalham o dia inteiro naquela coisa frenética, que não tem tempo nem de almoçar com presença, né? Saborear aquele alimento, é sempre tudo rápido, sempre na ansiedade. Chegam em casa 8, 9 horas da noite, engolem novamente uma comida, né? Vão tomar um banho e vão dormir. Ou então muitos também, porque tem aquela coisa de que estou em casa, né? Então eu preciso aproveitar um pouco. Aí cai naquele vício, né, de ficar até de madrugada mexendo em redes sociais, achando que está dando algum prazer para ela, né? Então essas pessoas hoje, a gente vê esse movimento, estão muito desanimadas, estão muito vendo que não tem sentido no que elas fazem. E isso é que o Eckhart Tolle traz, que é um despertar. Quando você chega nesse estado, na verdade, o que o seu ser, o que o seu corpo está dizendo para você? Eu não aguento mais, você pode muito mais do que isso. É um pedido de socorro do corpo. É um pedido de socorro, exatamente. É interessante porque quando a gente fala de trabalho, né, a gente está tratando hoje do tema presença, né? Pensa um pouquinho, querido amigo ouvinte, como é a sua relação com o seu trabalho? Quanto de presença há no seu trabalho? Ou você é daquelas pessoas que acorda de manhã na segunda-feira esperando a sexta-feira chegar, né? E chama a sexta-feira, quando termina o expediente, de happy hour. Pois é, e quando chega no domingo, ouve a musiquinha do Fantástico, entra em depressão. Entra em depressão. Porque vai começar novamente. Quantos de nós não está desesperado para chegar às férias, né? Porque a felicidade vai chegar só quando tiver as férias, né? Olha só como a gente vive constantemente fora do presente. A gente vive constantemente pensando no que vai acontecer ou no que já aconteceu, né? Desenvolvendo duas patologias crônicas, né? Desenvolvendo a angústia ou a depressão. O medo, né? O medo e a ansiedade, que são sentimentos do passado ou do futuro. Nada disso está no agora, nada disso está no presente. E a gente se esquece, já falamos disso em programas anteriores, a vida, ela está no presente. Nada acontece se não for no presente. Tem um outro trecho desse livro maravilhoso, O Mundo Novo, do Eckhart Tolle, que diz assim: um ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte de nós que ainda não se modificou. Olha só, eu tinha muito preconceito com qualquer coisa que envolvesse situações que me impedissem de entender do ponto de vista cognitivo aquilo que estava acontecendo. E aquilo para mim não era conhecimento, aquilo para mim não era valioso, não era importante. Só que com o passar do tempo, e aqui vem o despertar, eu comecei a perceber que é um dado histórico. Quem ditou até hoje, até pouco tempo atrás, né, até o início do século passado, o que era certo e errado, era a religião. E quem ocupou esse lugar agora é a ciência. E a ciência que vai determinar se é certo ou se é errado.
Só que a ciência agora está começando a comprovar coisas que os místicos diziam há 3.000 anos atrás. E não é porque a ciência comprovou que está valendo, porque já valia 3.000 anos atrás, funcionava 3.000 anos atrás. Mas agora passa a ter valor porque a ciência está comprovando. Nós só aceitamos agora, por quê? Porque nós estamos com um implante nas nossas mentes de só aceitar aquilo que é cientificamente comprovado. Pois é. Né? E a gente percebe isso nos meios de comunicação, a influência dos meios de comunicação na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Vocês percebam que tem coisas que a gente começa a fazer porque disparou no meio de comunicação e a gente nem sabe por quê. Por exemplo, vacinas, né? Epidemias, né? É algo assustador, colocando, né? Controlando todos nós pelo medo, pelo desespero, né? E aqui ninguém está falando para não tomar vacina, não é isso. Mas vocês percebem que chegou uma epidemia, tem que tomar vacina, a vacina está acabando, fazem, né, aquelas filas quilométricas em posto de saúde para tomar vacina. De repente, do nada, a epidemia some. Nós vivemos isso recentemente, né? Numa semana tinha filas quilométricas na frente dos postos de saúde. Na semana seguinte não tinha ninguém. Tinha ninguém. Por quê que isso aconteceu? Porque a epidemia sumiu ou porque a TV parou de falar? Pois é. Né? E isso nos leva para um lugar de não coerência, porque nessa ansiedade, nesse medo que o Edgar comentou, nós pensamos uma coisa, né, influenciada por tudo isso, sentimos outra e agimos de outra maneira. Né? Como que nesse estado, né, e a física quântica prova, a gente não vai conseguir criar nada novo, estando desalinhado pensamentos, sentimentos e emoções. Né? Albert Einstein já dizia, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. A Cabala diz que, na realidade, nós vivemos num mundo de 1% e que isso não é real. Né? Toda essa ansiedade que é gerada para nós, todos esses medos, isso não é real. Né? Tem 99% que sim. E esse 99% é o que nós estamos trazendo, é a presença. O que de fato existe é agora. A vida está acontecendo agora. Né? Nada nunca aconteceu, nem nunca acontecerá fora do presente. Fora do presente. E aqui, os 99%, é aqui que a gente vai se conectar com o nosso ser, né? Vai nos conectar com algo maior, com essa energia do universo, que alguns podem chamar de Deus, de Criador. É nesse momento. Não é no medo e na ansiedade, ou seja, não é no passado, no futuro, que nós vamos estar nos conectando com algo maior, a não ser no presente, ou agora, né? Uma outra coisa também que acontece, querido amigo ouvinte, é como nós temos a prática de terceirizar os nossos problemas, né? De levar para as outras pessoas aquilo que é uma responsabilidade só nossa. Ainda no livro Um Novo Mundo tem um trecho que eu gosto muito que diz assim: uma pessoa dominada pelo ego, e aqui o Eckhart Tolle fala sobre o ego no sentido de dizer que a parte dominante sobre nós que não nos deixa avançar, não nos deixa evoluir, né, não nos deixa progredir. Então ele diz assim: uma pessoa dominada pelo ego, contudo, não reconhece o sofrimento como sofrimento. Ela o considera a única resposta adequada em qualquer tipo de situação. Olha só, a gente considera o sofrimento algo adequado. Então, assim, tem que ser difícil, tem que ser custoso, tem que ser complicado. O Axis fala exatamente o oposto, não precisa nada disso. Você pode ser feliz agora, nesse exato momento, querido ouvinte. E aí ele continua aqui, ó: o ego, na sua cegueira, é incapaz de ver a dor que inflige a si mesmo e aos outros. A infelicidade é uma doença mental e emocional que atingiu proporções epidêmicas. É o equivalente subjetivo da poluição ambiental do planeta. Então, assim, enquanto o planeta sucumbe por conta da poluição, nós sucumbimos internamente por causa da infelicidade trazida pelo ego. E aí ele continua: estamos negativos, com raiva, com ansiedade, com rancor, com ressentimento, com descontentamento, com inveja e com ciúme, entre outros. Vamos para aí, entre outros. E continua: não costumam ser vistos como negativos nenhum desses sentimentos, e sim como condições totalmente justificáveis. Além disso, há a compreensão errônea de que eles
não são criados pela própria pessoa, mas por alguém ou por um fator externo. Eu considero responsável pela minha dor o outro. Eu não me considero responsável pela minha dor. É isso que o ego deixa subentendido. É verdade. E esse é o grande problema, esse é o grande erro. Nós terceirizamos questões que são nossas, que são da nossa intimidade, que são nossas escolhas. Nós escolhemos a vida que nós levamos. Queira ou não, nós somos responsáveis pelos nossos destinos, pelas nossas questões, pelas nossas coisas, mas o nosso ego insiste em querer terceirizar essas coisas. E o que o Axis diz, quando a gente está nessa energia, né, de delegar sempre para o outro as nossas questões, né, sempre é o fora, nunca é a gente, nós estamos agindo como um ser que finito, é um ser que não tem muito para onde ir. E, na verdade, o Axis traz uma consciência de despertar desse ser que a gente é, né? É um ser infinito, é uma energia que não tem fim, né? Hoje nós estamos nesse corpo, amanhã podemos estar em outro. E quando a gente começa a agir a partir desse ponto de vista do infinito, a gente começa a funcionar a partir do ser, que é o Axis traz isso. É a partir do perceber, é a partir do saber e do receber. Aqui hoje nós vamos ficar um pouquinho mais centrado no perceber. O perceber tem total ligação com esse estado de presença. Porque quando você está totalmente focada, né, totalmente no seu momento, aquilo que você está fazendo, hoje fala muito em mindfulness, né, é foco total, atenção total no que você está fazendo, você começa a perceber essa realidade, você começa a perceber o mundo além dos 5 sentidos. Não só pelo que eu estou vendo, né, pelo que eu estou pegando, mas você começa a perceber com a sensibilidade, com a sua intuição do seu ser, que é algo maior. E é aí que está o segredo das conexões com o universo, com o Criador, com Deus. E aí você começa a fazer, criar uma nova realidade, né? A gente se conecta com algo maior, né? E estando nesse estado, você vai perceber que tudo que você cria, é você que cria. O outro não tem nada a ver com isso. Tem uma coisa que é muito interessante, né? Um dado muito interessante que diz o seguinte, né? A dor existe, né? Ninguém está dizendo aqui que as coisas não acontecem. É claro que acontecem, né? Uma pessoa que passa por um processo de luto, ela tem um processo de dor realmente. Mas o tempo da dor é muito pequeno. O tempo da dor efetiva é muito pequeno. E é inevitável. A dor vai vir, vai acontecer. Só que o prolongamento da dor se chama sofrimento. E o que é o sofrimento? Sofrimento é a racionalização da dor. Então, quando eu trago a dor para o campo racional e fico trabalhando com ela, me colocando em situações que muitas vezes levam a quê? Ao coitadismo. Vitimismo, ao né? vitimismo, né? Então, quando eu fico racionalizando isso, de certa forma, eu quero prolongar essa situação porque as pessoas vão olhar para mim e falar: nossa, coitadinho, olha só como ele está sofrendo. Só que, desculpa falar, meu querido amigo ouvinte, mas as pessoas não estão muito preocupadas com o que está acontecendo com você, não estão muito preocupadas com o teu íntimo, com o teu interior. Se você não se encarregar de cuidar de você, ninguém vai cuidar de você, não. Pois é. O Eckhart Tolle traz bem, né? E aqui fica o nosso convite para vocês, quem tiver interesse, procurem esse livro, vale muito a pena, principalmente O Poder do Agora. Ele traz bem essa ideia que são coisas inerentes a essa realidade, né? Nós estamos vivendo uma realidade que sim, vai ter dor, vai ter um começo de sofrimento, mas o livro, o Eckhart Tolle traz a ideia da gente dominar essa mente, né? E de certa forma é que o Axis propõe para a gente também. O Axis traz ferramentas de como você transitar com tudo isso, deixando sua vida mais leve, né? Mais leve, mais alegre, mais feliz, sabe? Buscar a felicidade em tudo que você faz, né? Em tudo que você faz. Ainda seguindo no livro, tem um trecho muito interessante que conta uma historinha de 2 monges que estavam andando por uma estrada e encontraram uma moça, né? E a estrada estava muito enlamaçada e essa moça não queria sujar o seu kimono, que era um kimono lindo, né, de seda.
Então um dos monges, rapidamente para auxiliar, pegou ela no colo e ajudou ela a atravessar o trecho que estava enlameado. E aí, enfim, eles cruzaram, né, o caminho, o percurso, né, cada um foi para o seu lado, então esses dois monges continuaram seguindo o seu percurso em silêncio. 5 horas depois, quando eles já estavam quase chegando no mosteiro que era o destino deles, um dos monges, que foi não o que carregou a moça, o outro, virou para o que carregou a moça e perguntou para ele o seguinte: por que você carregou a moça para o outro lado da estrada? Nós monges não devemos fazer essas coisas. E aí aquele que carregou a moça respondeu: faz horas que eu coloquei aquela jovem no chão, mas você ainda está carregando ela. Pois é. Então olha só, coisas que nos incomodam muitas vezes, a gente carrega, né? A gente vai levando com a gente o tempo todo, a gente vai prolongando um sofrimento que não precisa existir, que só existe na nossa mente. Que só está conosco, mas já é parte do passado, a gente não vira a página. Então, estar no presente é isso, é você ter a consciência de que o passado está para trás, que você não tem que se identificar com o que aconteceu, vira a página e segue em frente. Na verdade, o Eckhart Tolle traz também no Poder do Agora, seja qual for o conteúdo do seu momento presente, aceite-o, né? Então, assim, não adianta a gente ficar olhando para trás, para o nosso passado, lamentando, né? Isso também tiver muito em constelação. O primeiro passo para você dar para poder resolver qualquer situação na sua vida é aceitar a situação. Olha para aquilo. Não adianta você ficar negando o seu passado. Então, ok, aceite, né? Sempre trabalhe com ele e não contra ele. Torne-se amigo daquele seu problema e não inimigo. Isso vai milagrosamente transformar toda a sua vida. Isso que está no Poder do Agora. Aceitação, como a aceitação é importante, né? E é o primeiro passo para começar a perceber que existem outras possibilidades, né? E é o que o Axis traz, né? Ok, eu estou numa situação dessa, o que mais é possível fazer aqui? Sem julgamento, sem definições, sem conclusões. O que eu posso fazer com isso? Você começa a perceber que existem outras possibilidades, outras escolhas, né? Encontrar solução para tudo que você atravessa. Eu vou trazer aqui, nós estamos com um tempinho, tá? Uma coisa bem interessante que o Axis traz, muitos já podem ter ouvido, que a gente chama de um mantra, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E mantra, esse mantra inclui tudo, sem julgamentos, sem definições ou conclusões. O Axis fala que quando você repete esse mantra 10 vezes ao acordar pela manhã e 10 vezes ao deitar, já começa a mudar, a transformar a sua vida. Então, ouvintes, fica mais um convite. Pegue esse mantra e use no seu dia a dia. Muito bem. Se você gostou do que ouviu até aqui, se você está interessado em conhecer mais sobre as ferramentas Axis, sobre constelação familiar, enfim, se você pretende fazer um curso, se você quer passar por uma sessão, entre em contato com a gente. Nós teremos vários eventos para essa semana. Um deles é, agora no dia 4 de novembro, o ambulatório Caminhos da Cura, que vai acontecer à noite, né, na segunda-feira, dia 4 de novembro. Nesse ambulatório nós teremos atendimento de TQC cura quântica, cura reconectiva e barras de Axis, né? Nesse trabalho nós somos voluntários lá do Caminhos da Cura. Vocês podem ir diretamente ao local, pegar uma senha e serem atendidos numa dessas modalidades de terapias energéticas. No dia 6, quarta-feira, nós teremos o curso de barras de Axis com a Eliane. Então, no dia 6, quarta-feira dessa semana, curso de barras de Axis com a Eliane. E no dia 11, que é na outra segunda-feira, nós teremos o atendimento social, agora só de barras de Axis, né? Então, se você nunca passou por uma sessão de barras, tem curiosidade, tem interesse em passar, essa é uma oportunidade bacana. São sessões de 30 minutos por um valor super acessível. Então, na segunda-feira, dia 11, atendimento social de barras de Axis. E diariamente, com hora marcada, atendimento de barras, facelift, processos corporais Axis e constelação familiar. É só ligar e agendar. Todos os atendimentos acontecem na rua Rino Pieralini 83, que fica ali pertinho, a 200 metros do metrô Vila Mariana. Mais informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp. O celular da Eliane é o 11 98420 9959 e o meu número é o 11 97274 7997. A nossa agenda também está na internet, nos sites www.elianebim.com
ou www.edgarbin.com.br. Obrigada a todos pela audiência. Tenham todos uma excelente semana. E não se esqueçam, fique na pergunta. This is me. Look out, 'cause here I come.